Bom, tinha um tempo que eu não postava vídeo, né? Mas eu vou dedicar aí toda semana um momento pra gente poder falar um pouquinho sobre alguns assuntos. Hoje eu vou falar sobre um assunto que eu acho que é um dos mais importantes para as pessoas que querem estudar a Bíblia, querem aprender como estudar de forma mais profunda, né? Então, o que eu vou falar hoje é basicamente sobre como nós devemos estudar a Bíblia. Para aqueles que têm interesse de poder estudar a Bíblia de forma mais profunda, então são coisas que eu aprendi, que tem me ajudado muito no estudo da Bíblia. E também pode ser que esteja alguém que nem acredite em Deus e tudo mais, mas tem interesse em saber o que de fato a Bíblia ensina, o que a Bíblia fala e tudo mais. Então, são ferramentas, né, métodos que eu utilizo para poder estudar a Bíblia, que eu vou passar para vocês. Se você tiver interesse, você pode usar aí para estudar a Bíblia de forma mais profunda e vai ser mais interessante também, certo? Eu queria usar alguns textos como base. O primeiro deles vai ser esse texto aqui de 2 Pedro, no capítulo 1, o verso 20 e 21. Esse vai ser um texto base para o assunto que nós vamos falar aqui hoje, né? Diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia provém de particular elucidação. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto, homens falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. E eu vou pontuar duas coisas aqui. A primeira delas é a origem da revelação bíblica, certo? Quando o texto fala sobre profecia da Escritura, ela está falando sobre a revelação que nós temos aqui na Bíblia, certo? Que a Escritura é uma das palavras que é utilizada para falar a respeito da Bíblia. Então, qual que é a origem dessa revelação? Certo? Então, a origem da revelação é bem claro no texto que a origem é divina. Ou seja, não é vontade humana. O conteúdo não é do ser humano. O conteúdo é de Deus, certo? Então, o homem, ele não tem influência sobre a mensagem que está sendo transmitida, ok? O homem, ele é simplesmente um instrumento, certo? Então, o instrumento, ele é humano, mas a mensagem ela vem de Deus, né? Isso é muito importante de poder entender. Tem um outro texto que fala sobre isso, que é 2 Timóteo, no capítulo 3, verso 16. E eu tô deixando ali as referências ali já no quadro, que você vai poder acompanhar depois também, certo? Então, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, diz assim: toda escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção e para educação na justiça. Então aqui diz que toda escritura é inspirada por Deus. Então o conteúdo que nós temos, né, nas escrituras, na Bíblia, é um conteúdo que ele é inspirado por Deus. Agora o que significa ser inspirado? Bom, toda vez que alguém vai traduzir algo, ele tem que entender a mentalidade de quem vai ler, né? A questão da comunicação não é só o que se fala, mas o que a pessoa entende. Então aqui, por questão da forma que nós compreendemos a expressão inspirar, né, ser inspirado e tal, ele traduziu como inspirar. Mas a Bíblia, o Novo Testamento, ela foi escrita em grego, originalmente. E a palavrinha que ele utilizou aqui foi a palavrinha theopneustos, né? Eu vou até explicar aqui melhor. A palavrinha theopneustos, ela é uma junção de duas palavrinhas aqui. A primeira delas é a palavrinha theo, que é Deus ou algo divino, e pneustos, que está relacionado ao ar, ao vento, ao sopro, né? Então, a ideia aqui é de que, na verdade, a escritura, ela foi soprada por Deus, ou inspirada. Ou seja, ela saiu de Deus, certo? Então, é como se a revelação, a mensagem que nós temos na Bíblia foi uma mensagem que saiu de Deus e que agora foi entregue para o homem, certo? Então, essa é a ideia que o texto está dizendo aqui. E por que isso aqui é importante? Quando nós entendemos de que a revelação bíblica ela provém de Deus, nós temos que entender de que isso é um ato sobrenatural, certo? Então, se é sobrenatural, nós temos que entender de que existe um processo sobrenatural para que a gente possa compreender aquilo ali também, certo? O que eu estou querendo dizer com isso? Um texto que nos ajuda a entender isso é 1 Coríntios capítulo 2, verso
10 ao 14. Então vamos ler aqui mais um texto. Então, 1 Coríntios, capítulo 10, 2, versos do 10 ao 14. Diz assim: mas Deus nos revelou pelo Espírito, né? Falando a respeito do ensino, do conhecimento de Deus e a respeito de Cristo. Porque o Espírito todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Ou seja, se eu não buscar essa compreensão a respeito do que está na Bíblia, entendendo de que isso é uma revelação divina e de que eu necessito da atuação do Espírito de Deus em mim para eu poder compreender o que está aqui, vai ser loucura, não vai ter sentido. Então, por isso que muitas pessoas às vezes não entendem o que de fato a Bíblia pode estar falando, porque elas não acreditam, né? Tem pessoas que não acreditam em Deus. Então, se elas não permitirem que Deus atue nela, né, e tem esse passo de fé, onde vai acreditar que existe algo sobrenatural para a compreensão do texto sagrado, então ela não abre espaço para que Deus ele venha revelar para ela, para que ele possa compreender o que Deus quer falar para ela através da mensagem bíblica. Então, a coisa muito importante é a compreensão de que a mensagem ela é de origem divina. Então, por isso que nós temos a prática da oração antes de estudar a Bíblia e tudo mais. Mas não é só orar por falar palavras, mas sim ter a consciência de que eu dependo de Deus para compreender. E de que eu tenho que ter humildade para pedir para que Deus ele venha mostrar a vontade dele, a verdade dele através da Bíblia. Certo? Então isso aqui é uma coisa muito importante. Então, nada do que a gente vai seguir aqui vai ter relevância se a gente não compreender. De que a verdadeira compreensão ela vem através da oração e do pedido do Espírito Santo para ele poder transformar. Antes mesmo de poder gravar esse vídeo, eu estava pedindo a Deus para que ele pudesse me ajudar a transmitir a verdade dele, né? E sempre eu tenho orado e pedido para que Deus me ajude a compreender as verdades da palavra dele. Então a gente tem que ter essa sinceridade de abrir o nosso coração para Deus, pedindo para ele nos ajudar a revelar. E faça o teste. Peça a Deus e estude a Bíblia. Você vai ver que ele vai estar te revelando também, certo? Agora, existem pessoas que elas caem num extremo, né? Pessoas que não acreditam na questão sobrenatural, um extremo é ela achar que isso aqui é meramente produto humano. Então é somente homens que escreveram e tudo mais. Então aqui não tem nada de sobrenatural, aqui não tem nada de super-humano, né? Sobre-humano. Mas é simplesmente conteúdo do ser humano, fruto da mente do homem, né? Mas de acordo com a Bíblia, como eu estou usando a Bíblia como base, como fundamento para aquilo que eu estou desenvolvendo, de acordo com a Bíblia, não. O que nós temos aqui é uma mensagem, uma revelação que provém de Deus, a origem é divina. Então eu não posso cair nesse lado, né, do extremo, esse extremo. Agora existe um outro extremo que a pessoa ela acha, ela mistifica o conteúdo bíblico e acha de que como se a Bíblia tivesse caído pronta do céu. E isso não é uma realidade. Quando que nós fazemos isso aí? É quando, por exemplo, eu vou estudar a Bíblia e eu simplesmente falo assim, olha, eu vou orar a Deus e ele vai me revelar. E eu não tento entender o que de fato o texto está dizendo. Eu simplesmente acho que eu vou abrir a Bíblia e ali Deus vai falar comigo. Olha, Deus ele pode utilizar essa forma de poder falar com a pessoa? Sim, ele pode. Né? Ele pode porque ele é Deus. Se ele tem vontade, o desejo de poder transmitir a mensagem dele dessa forma, ele vai escolher. Mas de acordo com a Bíblia, essa não é a principal forma. De acordo com a Bíblia, esse não é o jeito que Deus trabalha. Aqui no texto, nós vamos ler novamente lá, 2 Pedro, né? 2 Pedro, capítulo 2, verso
capítulo 1, verso 20 e 21 diz assim: sabendo primeiramente isto, então é uma coisa importante a gente entender de que nenhuma profecia da Escritura, nenhuma revelação bíblica, ela provém de particular elucidação. Então não é interpretação do ser humano ou ideia e fruto do ser humano, não. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, olha só, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Olha que interessante. Os homens falaram da parte de Deus. Então, o ser humano, ele é um instrumento. O instrumento é humano, certo? E por que isso é importante? Porque quando nós estamos falando de transmitir algo, nós estamos falando de comunicação, nós necessitamos de linguagem. Sem linguagem não há comunicação. Então, para eu poder explicar o que eu estou falando para vocês, eu estou utilizando uma linguagem. E a importância da linguagem influencia a nossa vida, né? A maneira que nós compreendemos o que é linguagem e tudo mais, né? Por exemplo, a linguagem, ela forma um vocabulário, né? Ou melhor, o contrário, o vocabulário ele forma uma linguagem, e a linguagem influencia o nosso estilo de viver. Eu vou dar um exemplo, para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Se você vai numa pessoa aqui no Brasil e pergunta para ela, olha, peça para ela colocar fotos da história dela, da vida dela e tal, em ordem cronológica. Você vai observar que a ordem que ela vai colocar vai ser as fotos passadas da esquerda para as fotos mais recentes à direita. Então, das mais antigas à esquerda e as mais recentes à direita. Ou seja, na maneira da pessoa enxergar, a cronologia passa da esquerda para a direita. Mas por que será? E não é assim? Não necessariamente. Por quê? Por que nós fazemos aqui? Porque aqui no Brasil a gente escreve da esquerda para a direita. Se você vai num país onde eles escrevem, por exemplo, línguas semíticas, né, como o hebraico, que eles escrevem o aramaico, eles escrevem da direita para a esquerda. Então, se você pedir para ele colocar as fotos em ordem cronológica, ele vai colocar começando da direita das mais antigas, indo para as mais recentes à esquerda. Perceberam? Então, a linguagem, ela vai mudar o nosso estilo de vida, a nossa maneira de enxergar a nossa vida, certo? Então, é importante nós compreendermos de que a Bíblia ela foi escrita por homens e esses homens utilizaram-se de uma linguagem para poder comunicar o que nós temos aqui, certo? Logo, quando eu procuro entender qual que é a linguagem e o que ele quis dizer, eu vou ter uma melhor compreensão da mensagem que foi dita. Ou seja, nós estamos falando aqui de relação entre forma e conteúdo. Na Bíblia nós temos isso, forma e conteúdo. Certo? Então, a maneira que foi escrito, ela tem tanta importância quanto o que está escrito. Porque a maneira que está escrita, ela vai nos ajudar a compreender o conteúdo que ali temos. Entendeu? Então, o ser humano foi o instrumento, ou seja, a forma que foi escrita foi numa linguagem humana. Então, nós temos ali uma linguagem humana. Que é importante a gente ter isso em mente. Dito isso, eu vou mostrar um exemplo bíblico. Atos 17. De pessoas de que não faziam o que muita gente faz. Simplesmente recebe uma mensagem ali, porque é a palavra de Deus e tudo mais, acha que o Espírito Santo já está falando e tal, e simplesmente acredita a primeiro momento. Olha só um exemplo bíblico. Atos 17:11 diz assim: depois de Paulo e Silas eles estavam pregando, né, em Bereia. E diz assim: ora, esses de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica. Ou seja, Paulo ele está elogiando os moradores de Bereia por algum motivo. Qual que é? Pois eles receberam a palavra com toda a avidez. De que forma? Examinando as escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Então Paulo ele estava pregando a respeito de Cristo para algumas pessoas, para eles, a mensagem do Messias, né? Da vinda, morte, ressurreição, ministério dele e sobre a salvação.
E os bereanos, eles não simplesmente ouviram o que Paulo falou e aceitou. E imagina, Paulo, não é qualquer pessoa, né? Paulo, a gente percebe pelas escrituras que ele foi um cara que tinha muito conhecimento, né? Ele era letrado, né? E eles não aceitaram no primeiro momento o que foi dito. Eles olharam o que ele disse, o que eles estavam pregando ali, e eles iam agora para a Bíblia. Isso é uma coisa muito importante, conferir com a Bíblia se de fato o que ele estava ensinando era uma verdade. Percebeu? Então, assim, eles poderiam acreditar que Paulo estava sendo usado pelo Espírito Santo para falar com eles. E isso é uma verdade. Isso acontece. Porém, ele sabe que o ser humano é falho, certo? Então ele precisa agora ir para a Bíblia para descobrir se de fato a Bíblia está dizendo isso. E procurar através da Bíblia aquilo que está sendo dito. Por que eu estou dizendo isso? Porque o que eu estou falando aqui, você não tem que aceitar no primeiro momento. Você pode achar interessante, entendi, legal e tal, mas agora você tem que falar, será que isso é verdade? Então eu vou lá para a Bíblia, deixa eu conferir esses textos, será que no contexto é isso que o texto está querendo dizer? Certo? Então é isso que eles fizeram. Por quê? Eles tinham que analisar o conteúdo que estava sendo transmitido. Certo? Por quê? Porque o texto ele é feito por meio de linguagem, de literatura, né? A Bíblia é literatura. Então, quando nós estudamos literatura. Então, nós precisamos examinar, nós precisamos estudar. E não simplesmente ler, orar e pedir para Deus falar conosco, certo? Como eu disse, Deus ele pode utilizar dessa forma? Pode, se ele quiser. Mas não é a forma principal dele. A forma principal de nós entendermos a mensagem bíblica é eu estudar. Eu estudar esse texto aqui. Tanto forma quanto conteúdo. Não é? Então, dito isso, né? Eu falando sobre essa questão de linguagem, quando os escritores da Bíblia, quando as pessoas que receberam a revelação divina foram escrever ou foram transmitir, eles utilizaram de recursos. Né? E no caso da escrita, existiam recursos literários. Então, as dicas que eu vou dar para vocês, aí, as ferramentas que eu utilizo para estudar a Bíblia, que eu vou passar para vocês, são recursos literários que me ajudam a entender a forma e conteúdo do texto bíblico, certo? E um deles que eu vou estar falando com vocês são as repetições, certo? Então, existem repetições na Bíblia e essas repetições elas são muito importantes para compreendermos a mensagem. Então, não é por acaso, tudo ele tem um propósito, por que se repete, né? Eu vou falar de vários outros conforme os próximos vídeos, mas esse primeiro eu vou falar sobre repetições. Eu vou dar alguns exemplos aqui, né? Deixa eu só apagar aqui. Vamos lá. Exemplo. Nossa, ficou um Gzão grande, né? Então, Gênesis capítulo 3, verso 6. Vamos lá. Comigo. Gênesis capítulo 3, verso 6. É dito assim: vendo a mulher que era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Vamos lá. Aqui é a história da mulher, né, quando ela come do fruto que era proibido, ela não poderia comer do fruto de uma árvore específica. E aí tem uma serpente que fala para ela poder comer e de que ela não vai morrer. E ela vai lá e agora vê que o fruto é bom, né? E que é agradável. Ela toma do fruto, come e dá para o seu marido. Agora, e onde que entra a questão das repetições? É que são algumas expressões que aparecem aqui que a gente precisa ficar atento. A primeira expressão é o verbo ver. Então, vendo a mulher, o verbo ver. Depois, que a árvore era boa. É dito de que ela tomou do fruto, né, para poder comer, e deu para o seu marido. Então nós temos a expressão ver, bom, ou boa, né? Nós temos o tomar, o verbo tomar, e nós temos o verbo dar. Que quando nós voltamos para Gênesis 1 e 2, todas essas expressões, elas
se remetem a Deus. Os verbos têm como Deus como sujeito. Então, quem vê que é bom é Deus. Quem toma é Deus, que toma um homem e coloca no jardim. E quem dá é Deus, que é Ele quem dá o alimento para o ser humano. Deus é quem dá o nome para as coisas. Então imagina, por que isso voltando aqui, né? Como compreender essa repetição, ela vai influenciar na compreensão do texto? Simples. Porque como essas expressões elas são utilizadas tendo Deus como sujeito, no momento que o autor, o escritor de Gênesis, né, ele relata esse episódio, ele utiliza essas expressões, ele está querendo dizer de que a mulher, ela toma o lugar de Deus, ela está usurpando a função de Deus, de ser aquele que vê o que é bom, de ser aquele que toma algo e de ser aquele que dá algo. Então ela está colocando-se no lugar de Deus no momento de comer o fruto. Entendeu? Então essa repetição das expressões a gente consegue perceber de que ele está trazendo uma ideia junto. Então a forma, ela está falando junto com o conteúdo. Entendeu? Aí agora, quando a gente vê outro... Vocês perceberam que apareceu do nada ali, né? Porque cortou o vídeo. Mas outro texto que vai usar uma repetição dessas mesmas expressões aqui, ó. Vamos lá, Gênesis capítulo 6, verso 2, diz assim, ó. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si as mulheres as que entre todas mais lhes agradaram. Então observa. Aqui vem o mesmo verbo, ver. A expressão, aqui no caso está formosas, né? No hebraico é a expressãozinha tov, né? Que é algo que é bom. E o verbo tomar. As mesmas três expressões que nós temos em Gênesis 3:6. Ou seja, quando o autor coloca isso aqui, ele está dizendo de que essa atitude deles, desses filhos de Deus, está sendo uma repetição do que a mulher fez lá em Gênesis 3. Ou seja, é uma nova queda. Então o que acontece em Gênesis 6 é uma nova queda do ser humano. Entendeu? A importância de perceber as repetições. E vou dar um último exemplo aqui de uma repetição que o pessoal não dá muito valor, né? Mas quando você vai para Gênesis capítulo 5, nós temos uma genealogia, né? E nessas genealogias é dito quantos anos a pessoa viveu até ter um filho. Ela gerou tantos, depois de tantos anos gerou fulano. Aí depois é dito de que teve filhos e filhas, viveu tantos anos, e no final diz, morreu. Se você analisa todas as genealogias da Bíblia, essa é a única que na genealogia é enfatizado de que eles morreram. E por que isso é importante? Ou seja, qual que é a repetição? A todas as genealogias, certo? As genealogias, elas funcionam todas de uma forma, elas têm um padrão, uma repetição. Então existe uma quebra da repetição, que isso é importante também. Não só aquilo que se repete, mas aquilo que quebra a repetição também é uma coisa importante reparar. Então nessa quebra da repetição, nós percebemos o quê? Porque em Gênesis 3, né, Gênesis 2, na verdade, é dito de que o ser humano ia morrer se comesse do fruto. E aí a pessoa pensa, poxa, mas eles comeram e não morreram, né? Mas morreram sim. Né? Eles não morreram na hora, mas eles morreram, o ser humano morreu. Então eles viveram tantos anos e tal, mas eles morreram, não existiram mais. Então o texto, a ideia de poder falar que morreu, enfatizar que morreu, é para poder dizer, olha, é uma realidade agora do ser humano. O ser humano morre por conta do pecado. Né? Então tudo isso está no início de Gênesis. Existem vários outros exemplos que eu poderia dar para vocês, alusões, né? Porque tem repetições de palavras, de ideias, tem alusões que eles fazem a alguma coisa passada e tudo mais. Então, mas isso aí já é para vocês terem uma noção de que quando nós observamos as repetições, na Bíblia funciona por forma de repetição. Então, se você observar cada detalhe, você procurar, sempre vai ter ali uma repetição.
você entender a importância da repetição no texto, seja o que está sendo repetido, para enfatizar o que está sendo repetido, ou se a ênfase está naquilo que dá a quebra da repetição. Isso vai nos ajudar a gente poder compreender aí vários outros textos também. Então, espero que isso aí possa ajudar você. Tiver alguma dúvida, né, a respeito dessa questão de repetição, sobre algum desses textos aqui que nós falamos, você pode deixar nos comentários, pode mandar também ali no Instagram, que eu vou deixar o link ali embaixo também.